Ontem não estava lá ainda. Sim, Beleza. mas acalma o coração. Acalma o coração. Tranquilo. Vida de professor, sabe como é que é, né? Sempre na correria. Bueno, cadê minha apresentação? Aqui está. Então, povo meu, hoje, dando continuação à nossa temática, né, de rede sem fio, nós vamos falar de antenas e propagação. Vamos conhecer um pouco como é que é a classificação, como é que quais são os princípios de funcionamento das antenas, né? E vamos falar também de propagação de um sinal eletromagnético no espaço e as coisas que podem acontecer no meio do caminho. Beleza? Bom, primeiro, o que é uma antena? Né? O que é uma antena? A antena é um condutor elétrico ou um sistema de condutores usado tanto para irradiar energia eletromagnética como para receber ou coletar energia eletromagnética. Então, quer dizer que a antena ela é responsável, né, por emitir um sinal. Diga. Tu colocou algum slide que pra mim não tá aparecendo. Vai. Eu tinha colocado. Eu ia perguntar a mesma coisa, tava só esperando o professor parar de falar. Eu tava esperando o Pedro perguntar. Não sei porquê, tu tá aí do lado dele. Eu tava esperando ele apertar o Alt Tab ali. Agora foi? Agora apareceu. Agora sim. Excelente. Então, falha nossa. Voltando ao primeiro slide, antenas de propagação. Então, vamos lá. O que é antena? Né? Então, a gente já definiu que uma antena é um condutor elétrico, ou é um sistema de condutores, que eu vou utilizar ou para transmitir energia eletromagnética, ou então para captar a energia eletromagnética. Tá? Então, a antena ela é um equipamento feito de elementos metálicos que são sensíveis o suficiente para captar aquela energia eletromagnética de uma transmissão de rádio. Tá? Para transmissão de um sinal, a energia elétrica de radiofrequência do transmissor ela é convertida em energia eletromagnética pela antena e é irradiada para o ambiente. Então, o que acontece? O transmissor ele gera um pulso elétrico, ele gera um sinal elétrico, tá? Em direção à antena, e os elementos da antena eles acabam vibrando, né? Eles trabalham no sentido de criar aquela indução eletromagnética no espaço. Tá? Então, a antena faz isso. E essa energia eletromagnética é irradiada para o ambiente, que pode ser qualquer um. Tá? A gente tem propagação de energia eletromagnética pela atmosfera, que é a nossa transmissão sem fio normal, mas pela água, pelo espaço, a gente tem transmissão via satélite, tem rádio de submarino, tem um monte de coisa. Tá? Então, para a recepção de um sinal, a energia eletromagnética que colide na antena, ela é convertida em energia elétrica de radiofrequência enviada ao receptor. Então, aqueles elementos metálicos lá na antena, eles recebem um sinal eletromagnético e eles vibram, né? Eles são estimulados de alguma forma e que geram um pulso elétrico que vai ser recebido pelo elemento receptor do meu rádio. Tá? E quando eu tenho uma comunicação de duas vias, normalmente eu vou acabar utilizando a mesma antena, porque a antena ela precisa ser dimensionada para cada tipo, para cada perfil, né, de onda eletromagnética. Então, numa determinada faixa de frequência, eu preciso ter uma antena de um determinado tamanho. Se eu mudar a faixa de frequência, aquela antena já não serve, ou então ela não apresenta o melhor desempenho. Às vezes funciona, mas a gente sabe que não da melhor maneira possível. Mas eu posso utilizar a mesma antena para transmissão e recepção. Tá? Por quê? Porque cada vez quando eu tenho uma transmissão duplex, né, que eu transmito e recebo ao mesmo tempo, normalmente eu tenho
um intervalo entre as frequências de transmissão e de recepção. Só que esse intervalo ele é muito próximo, né? Então, o que acontece? A minha antena, ela apresenta desempenho para trabalhar com os dois. Por isso que o telefone celular só tem uma antena. Quer dizer, ele tem uma antena que ela é um pouco mais do que uma antena, porque como o telefone celular, ele é multiband, né? Ele funciona numa faixa de frequências bastante grande, desde 700 MHz, agora os telefones mais novos, que vêm com banda 28 da LTE, até a faixa de 800, 900, a faixa de 1.800, 1.900, 2.100 e 2.300, né? Então a gente tem um espectro muito grande de frequência que aquela antena do meu telefone tem que se adaptar. Bom, beleza. Então, com isso, a gente consegue entender que a antena ela gera um campo eletromagnético através de um sinal elétrico que ela recebe, né, e realiza uma transmissão. Tá? Uma das propriedades da antena é que, assim, ela tem diferentes maneiras de irradiar esse campo eletromagnético, ou seja, colocar fazer com que as ondas eletromagnéticas, o sinal, né, da transmissão de rádio, ela ande, né, no espaço. Nós temos diferentes tipos de antena que a gente já viu. A gente tem a antena unidirecional, que ela manda sinal para todos os lados, e a gente tem as setoriais e as direcionais. Agora nós vamos dar uma olhada com um pouco mais de calma em cima desses conceitos, né, ou pelo menos dessas classificações. Bom, primeiro, uma premissa que a gente tem é que uma antena omnidirecional, ela vai propagar, ela vai transmitir energia eletromagnética para em todas as direções, mas não necessariamente em todas as direções a qualidade do sinal vai ser a mesma, tá certo? Justamente porque pela maneira com que os elementos são dispostos dentro daquela antena. Se a gente for dar uma olhada aqui nessa ilustração, vocês vão ver que isso aqui é um diagrama de irradiação de uma antena omnidirecional. E em algumas direções eu tenho uma melhor qualidade de irradiação, certo? Ah, mas como é que eu sei disso? Você não sabe. Normalmente o fabricante ele vai mandar o diagrama de irradiação, a não ser que você faça um monte de testes e cálculos malucos, tá certo? Então, a representação comum de um diagrama de radiação é através de uma representação de uma função de espaço. O que é uma função de espaço? É uma função de espaço. Né? Eu tenho um plano cartesiano tridimensional e eu tenho uma representação de um diagrama de radiação como se fosse uma figura tridimensional, um volume. Tá? Não sei se eu botei aqui. Não botei aqui. Tá? Mas, putz, essa eu chupei uma bala. Deixa eu ver se eu acho aqui. Quando vocês veem uma... como é? Aqui. Quando vocês veem uma modelagem de um objeto tridimensional, né, vocês veem o que a gente chama de wireframe, tá? Vocês vão ver alguma coisa que é muito parecida com isso aqui. Vamos lá. Ai, que beleza. Bom, na hora que meu computador parar de pensar aqui, a gente segue. Tá? Quando vocês veem uma modelagem de objeto tridimensional, o princípio é o mesmo. Né? O diagrama de irradiação ele é uma função de volume, ela é uma função tridimensional. Por quê? Porque eu tenho a irradiação no eixo X, né? Que é esse que a gente está vendo aqui. Então, aqui ó, eu tenho o ponto central da antena e o diagrama de irradiação. E eu tenho também na altura. Tá? Deixa eu pegar aqui, copiar essa imagem para dentro da minha apresentação. Vou pular aqui, só para a gente
Aí. Vamos ver. Eu vou ter que fechar esse cara aqui ou não. Espera aí que eu vou fechar e já vou abrir de novo. Aí. É. Apareceu agora? Apareceu para vocês aí? Ainda não aqui. Só a tela preta. Pra mim Só também, tela só preta. tá tela preta. Ah, paridade. Agora foi. Aí, apareceu. Aí. Bom, então esse aqui ó, é um diagrama de radiação de uma antena omnidirecional. Tá? Como vocês podem ver, ele aparentemente ele é um modelo, ele parece um aqui, né? Está parecendo um torus tridimensional. Tá? Ele tem esse formato toroidal aqui. Então lá no meio eu tenho o ponto, né? Central da minha antena e aqui eu tenho aqui uma simulação de radiação. Tá? Uma antena de polo que a gente vai ver ali, certo? Então, a gente viu que a antena omnidirecional, ela não tem, ela não é verdadeiramente omnidirecional, tá? Então, o que a gente faz? A gente tem um modelo simplificado, tá? Que é apresentado por um modelo teórico chamado de antena isotrópica. Então, quando a gente representa como uma antena omnidirecional um ponto, tá? Que o sinal se propaga de maneira igualitária para em todas as direções, a gente diz que essa é uma antena isotrópica. Ela é uma antena com um diagrama de radiação imaginário, né? E perfeito. Tá? Então, todos os cálculos que a gente faz de desempenho das antenas é em cima de uma antena isotrópica teórica. Tá certo? Eu posso ter dois tipos de antena isotrópica. Eu tenho a omnidirecional, né, e a antena direcional isotrópica. Quando a gente fala de isotropia em antena direcional, quer dizer, então, que aqui eu tenho uma antena que ela está ela tá irradiando em duas direções, né? Então, olha aqui, ó, esse é o diagrama de radiação para um lado, né? E aqui para o outro, beleza? Bom, vamos falar então dos padrões de irradiação. O padrão de irradiação ele provê formas de determinar a largura do feixe de uma antena, que é o tal do beamwidth. Tá? Então, quando a gente quer saber para onde qual é a abertura que a antena dá de transmissão e recepção, a gente vai falar, obviamente, da largura do feixe. Como é que eu calculo essa largura do feixe? Eu tenho que pegar o meu modelo de radiação. Opa! Volta. Eu tenho que pegar o meu modelo de radiação, tá? E eu pego aqui, ó,
o ponto onde eu tenho a metade da potência de transmissão, tá certo? Esse aqui, ó, isso aqui é uma determinada antena, tá? Que ela está virada, tá, para cima, aqui no caso. Então, o diagrama de radiação me mostra que essa aqui é a direção de radiação dessa minha antena. A gente chama essa área principal de lobo principal, ou main lobe, tá? Como vocês estão vendo aqui. Sempre a gente vai ter uma dispersão, né, de radiação em áreas que elas não estão dentro do cone principal, tá? Mas a antena ela tem sensibilidade para transmitir e receber sinal dentro dessas áreas, que são os lobos menores, que a gente chama. São esses caras aqui. Tá? Então, dentro desse diagrama de radiação, tá, a gente tem aqui, ó, o half power, o ponto o ponto de potência, onde tem a metade da potência da antena. Eu vou pegar esse ponto, vou traçar uma reta a partir do ponto de radiação, e eu vou ter, então, o ângulo de abertura, né, o ângulo do meu feixe de radiação dessa antena. Tá? Então, como está aqui, a largura do feixe também é conhecida como largura do feixe de meia potência, e é o ângulo no qual a potência irradiada pela antena é aproximadamente a metade da potência irradiada na direção mais significante ou significativa. Tá? Então, em antenas de recepção, o padrão de irradiação se transforma em um padrão de recepção. Então, na verdade, essa é a área é a área de maior sensibilidade ou de sensibilidade útil da antena, tanto para transmissão como para recepção. Tá? Uma coisa que eu acho que eu não... Bom, mas mais adiante eu vou falar. Depois a gente tem os tipos de antenas. Tá? Uma antena... Puta, lá. Pessoal, quem não cadastrou e-mail lá, eu peço para cadastrar de novo na primeira aula nossa, para que eu não tenha, para eu cadastrar todo mundo na agenda de aula, para eu não ter que parar a aula para permitir a entrada de vocês, tá? Então vamos lá. Quais são os tipos de antenas que a gente tem? Tá? A gente vai trabalhar normalmente com antenas dipolo e variações dessas antenas. Tá? Eu tenho a dipolo meia onda, onde eu tenho para o somatório. Normalmente essa antena ela tem dois elementos, e o somatório do comprimento desses dois elementos é igual a metade do comprimento de onda. Tá? Então, se vocês se lembrarem lá, nós falamos do comprimento de onda, né, que é E igual a π vezes F, não é isso? Então, aliás, E igual a lambda vezes F. Então, o comprimento de onda vezes a frequência vai ser igual a constante, que é a velocidade da luz. Lembram-se disso? Então, para eu saber qual é o tamanho da antena que eu preciso, eu vou calcular lambda e vou dividir por 2. Eu vou calcular o comprimento de onda e dividir por 2, se eu for utilizar uma antena de polo, né, de meia onda, ou se eu for usar uma antena de quarto de onda, eu vou calcular o meu lambda e vou dividir por 4. Tá? A antena de polo de meia onda é a chamada antena de Hertz, né? E a antena de quarto de onda é a antena de Marconi, tá certo? Normalmente, quando a gente tem transmissões de rádio... Vamos lá, vou falar da minha experiência, né? Quando a gente usava rádio no quartel, rádio de onda curta, tá? Para comunicação de longa distância, na faixa lá de 5 MHz, a gente usava uma antena de polo, né? Em cima do telhado do pavilhão. Então, o pelotão, a minha sala ficava exatamente no meio do pavilhão, a gente subia, né, com
né, o guia de onda da antena, e a antena ela ficava espalhada. Sim, a antena tinha 20 metros para cada lado, então eu tinha uma antena de quase 40 metros, né? Porque a minha frequência era muito baixa, consequentemente, meu comprimento de onda era muito alto, era muito grande. Né? Então eu precisava de uma antena muito grande. Quando a gente pega um equipamento como este aqui, por exemplo, tá? Esse cara aqui usa uma antena de Marconi. Então essa antena aqui, ela tem ela tem o tamanho de um quarto do comprimento de onda, tá certo? Então, se esse rádio aqui ele funciona na faixa de 400 MHz, né, não me lembro de cabeça, mas se não me engano, dá 19 centímetros, é um quarto do tamanho de onda. Beleza? As outras antenas, elas são derivações disso, né? E aí a gente tem também a polarização da transmissão. Eu acho que nós acho que não vimos isso até agora, e depois vou dar uma olhada, eu acho que talvez isso esteja mais à frente. Tá? Que a minha modulação, né, na frequência ela pode ser horizontal ou vertical. E aí a antena ela tem que estar adequada para receber isso. Porque se a minha modulação ela for vertical, quer dizer então que as minhas ondinhas elas estão vindo, elas são moduladas na vertical. Então a minha antena ela tem que ficar para cima, né, ou para baixo, enfim. Se a modulação ela for horizontal, o que acontece? O melhor desempenho da minha antena é também com ela na horizontal. Tá? Então, dependendo do tipo de modulação que eu esteja utilizando, né, do tipo dependendo também do tipo de antena, eu tenho que ter essas adequações. E tem um negócio que a gente chama de X-Pol, né, que é a polarização em X, que tanto em vertical como horizontal eu tenho, eu consigo transmitir e captar sinal. Bom, outra antena que a gente tem também é a boa e velha refletiva parabólica. Primeiro, por que ela chama antena parabólica? Quem é que sabe? Eu fugi da FEBEM, invadi o... Puta, agora eu tô velho mesmo, né? Fugi da FEBEM. Tá? Invadi a casa aqui e resolvi dar aula. No lugar do... Deve ser por causa da forma dela, que ela deve refletir melhor o sinal, talvez. Na verdade, por que chama-se antena parabólica? Porque ela tem Formato de curva, não é? Ela tem um formato de parábola. Mas qual é a grande sacada de eu ter uma antena em formato de parábola? Primeiro, a parábola ela tem um negócio chamado locus, tá? Que é um ponto equidistante de uma linha fixa, que eu vou chamar de diretrix, tá? Ou diretriz, e um ponto fixo, que é o foco. Então, aqui, ó, se vocês observarem aqui, onde eu tenho as setinhas, tracem uma linha reta, tá? A pena que esse negócio tinha que poder riscar em cima. Tracem uma linha reta. Vocês vão ver que, a partir dessa linha reta, tá, até o foco que está definido aqui, ó, todos os pontos, aqui está a linha de diretriz, né? Eu tenho aqui eu tenho uma curva que ela é tangente à linha diretriz, ou pelo menos ao eixo Y, né? E eu tenho o foco. O foco ele é equidistante, tá, de qualquer ponto da diretriz, desde que passe pela linha perpendicular. Então, ó, se eu pegar aqui, tá, A e a linha, tá, aqui, vou chamar cada um dos lados de A, um lado de A e o outro de A', o somatório dessa distância aqui vai ser o mesmo dessa aqui, ó, de F a F, tá? De B a B, de C a C. De C a C', né? Então, por que é equidistante? Se a gente for ver aqui do lado de cá, tá? A distância do foco, tá, até
este ponto aqui e deste ponto até a ponta da seta é o mesmo deste aqui até este ponto e a ponta da seta. Se vocês observarem, nesse ponto mais externo aqui, essa distância ela é maior do que essa distância aqui, tá? Depois que eu tenho a reflexão no meu, na minha parábola. Por outro lado, esse ponto que está mais próximo do centro da parábola, tá? A distância dele do foco é pequena, mas a distância da parábola até a seta, tá? Ela é muito maior. Então, se a gente for observar, né, se a gente traçar uma linha aqui, a distância do foco a todos os elementos que sejam perpendiculares a essa linha imaginária é o mesmo, tá certo? O que me faz isso? Eu consigo, então, concentrar todo o sinal que está vindo, tá, numa parábola de determinado tamanho, eu consigo pegar todo esse sinal, refletir e concentrar ele num foco. Se vocês já viram uma antena parabólica, ela tem um receptor bem no meio, tá? Justamente por isso, porque eu pego uma área bastante grande, eu recebo aquele sinal, tá? Eu reflito esse sinal de forma a converger todo esse sinal, convergir, e agora? Bom, segue. Vocês entenderam. A convergir a todo aquele sinal a um único ponto, que é o meu captador. Aí sim, é a minha antena propriamente dita. Tá certo? Se a gente for ver um diagrama de radiação de uma antena parabólica, ele é exatamente assim, ó, tá? Por quê? Eu tenho a distância do transmissor até a parábola, né, para poder fazer a reflexão, e aí sim eu tenho o meu diagrama de radiação. Aí a pergunta é, a antena parabólica, ela é uma antena omnidirecional, direcional ou setorial? Ela é aquela que é apenas para um lado. Esqueci o nome. Acabei de falar. É setorial? Não, ela é direcional. Direcional, isso aí, direcional. Só para uma direção. O setorial, eu tenho um ângulo de abertura, né? A antena parabólica, não. A parábola, ela funciona de forma direcional, tá certo? E uma coisa que a gente tem que levar em conta é que quanto maior o diâmetro da parábola, ou seja, quanto maior a minha antena, tá, mais eu consigo direcionar e mais estreito o meu feixe é, tá certo? Então é interessante, né? Quanto maior a antena, mais o feixe é fechado. Quer dizer, então, que eu consigo concentrar, quanto maior a antena, eu consigo concentrar a minha transmissão num espaço menor. O diagrama de radiação é mais fechado, com muito mais potência. Por isso que quando a gente vê... por isso que quando vocês instalam a Sky em casa, a anteninha tem 60 centímetros, ou 1 metro de diâmetro. Né? E quando tem transmissão por satélite, aquele negócio tem 30, 40, 50 metros de diâmetro. Por quê? Para eu conseguir chegar com um sinal bastante forte no satélite que está a 150 quilômetros de altura, 100 quilômetros, enfim, 80 que seja. Né? Então, eu preciso direcionar com a maior precisão possível o meu sinal numa distância bastante grande. Beleza? Eu coloquei aqui, só a título de curiosidade, né? Dependendo do diâmetro da antena, qual é a abertura, né, do meu feixe. Porque ela é uma antena direcional, mas ela tem um ângulozinho de abertura. Né? Vamos lá, a direcional ela é uma setorial com um setorzinho muito pequeno. A gente vai ver ali, ó, a antena com um diâmetro de meio metro, né, de 50 centímetros, a abertura em graus, tá, do foco é de 3,5 graus. Então, é fechadinho, né?
bem fechadinho. Só que se a minha antena ela for de 5 metros, aí a gente vai lá embaixo, aqui, ó, a abertura do feixe é de 0,35 graus. Então, de 3 eu passei para menos de 1. Né? Eu vou ter um feixezinho bem estreitinho mesmo, direcionado para o meu receptor. Tá? Beleza. Toda antena tem uma propriedade que a gente chama de ganho. Tá? O que eu faço? Eu trabalho com recursos dos materiais da antena e até... Desculpa. Alguns falam, mas eu tenho uma antena maior. Não necessariamente uma antena maior, como a gente vê em muito equipamento de Wi-Fi, é sinal de uma antena melhor. Tá? O que acontece? O que importa é o ganho da antena. E não necessariamente aquela antena que é maior, ela é só pelo fato de ela ser maior. Não. Os elementos, né, os componentes da antena, eles estão dispostos dentro daquele cartucho de uma maneira que a recepção e a transmissão elas são melhores. Esse trabalho que a gente faz para aumentar a sensibilidade da antena chama de ganho, né? Que é uma medida de direcionalidade da antena, ou seja, eu consigo ampliar a direção da irradiação, né, em determinadas direções, que aquela antena ela acaba com um desempenho muito melhor do que os N vezes superior ao de uma antena teórica isotrópica. Tá? Então, sempre que a gente falar de ganho, Bombril é bravo, né? Isso aí já passou o tempo de Bombril, viu, Pedro? Então, a minha antena, lembrem que assim, a minha antena normal, ela é pior do que a antena teórica. Tá? Ela normalmente ela tem mais dBs do que a antena teórica. Quando eu tenho uma antena com ganho, né, quer dizer então que eu consigo ampliar a sensibilidade, tá, dessa antena em relação à antena teórica. Então a antena isotrópica ela é pior do que a antena com ganho. Então, se eu digo que uma antena ela tem ganho de 3 dB, quer dizer que eu tenho um aumento no poder de transmissão e recepção em 3 dB em relação a uma antena isotrópica. Tá? A medida de sensibilidade nessa transmissão ela pode ser em dB ou tem outras... tem decibel por watt, tem algumas medidas, né? Mas o mais comum é em decibéis, né? O que acontece? Quando a gente tem uma transmissão, eu tenho naturalmente uma perda, né, de potência, né? Eu tenho uma perda natural de potência desde o transmissor até o receptor, certo? Então, só para a gente ter uma ideia, assim, né? Lá no nosso sistema de rádio, a gente transmite na faixa de 390 MHz, e eu tenho uma perda de dentro da estação rádio base até a antena, que está a 60 metros de altura, eu tenho uma atenuação de 25 dB, que é bastante, tá? O que eu faço? Eu tenho que usar uma antena ou eu tenho que usar algum artifício para recuperar essa potência, né, de transmissão perdida que ela foi dissipada por causa do cabo. Tá? Então eu uso uma antena com 28 dB de ganho. Para quê? Para que eu fique zerado nisso aqui. Tá? E é claro que quando eu estou com um equipamento na frente lá da torre, eu já tenho 40 dB de atenuação. Por quê? Porque, bem ou mal, aquele negócio perdeu potência de sair lá da antena até chegar à antena do meu equipamento, que não tem ganho normalmente. Tá? Quanto mais eu me afastar, maior vai ser a atenuação, eu vou perder, então, vou ter
uma perda cada vez maior. Tá? Então, quando vocês compram os equipamentos de Wi-Fi aí, vocês correm atrás de uma antena que ela tenha um ganho maior, se eu não me engano, hoje já tem antena de 9 e 12 dB, né? Me corrijam se eu estiver errado aí, de ganho, quer dizer que essa antena, ela consegue ter uma sensibilidade maior, né? E provavelmente aumentar a distância de recepção e ser menos sensível a algum tipo de interferência. Tá? Mas isso não é um corolário, isso aí eu não posso afirmar que 100% das vezes vai dar certo. Aumenta o desempenho? Aumenta, mas pode ser um problema. Tá? Por que pode ser um problema? Se eu colocar uma antena com ganho, por que pode ser um problema no meu sistema de Wi-Fi lá? Não entra o negócio lá da altura da onda do sinal daí que a gente tinha falado anteriormente? Não. Aqui, ó, tem o meu roteador Wi-Fi aqui em casa, tá? Aí fui lá e comprei uma antena, aí ele vem com uma antena de 6 dB de ganho, fui lá e coloquei uma antena de 9 dB. O que pode acontecer? Boa pergunta. Boa pergunta. Boa pergunta. Tá bom, então vou deixar a pergunta no ar e vamos seguir aqui. Vamos pensar aqui um pouco. A partir do momento que a gente for discutindo, né, a gente vai acho que vocês vão desenvolvendo o conhecimento necessário para capturar o que eu estou perguntando para vocês. Bom, então quando eu faço a minha transmissão, né, eu tenho estimulei lá os componentes da antena, a antena emitiu uma vibração lá eletromagnética e induziu essa vibração no ar. É isso? E aí eu começo, então, uma transmissão. Beleza, a hora que o sinal eletromagnético saiu da minha antena e saiu, né, passeando pela estrada, eu vou bem sozinha, né, levar esses doces para a vovozinha, questão de prova, isso aí. Eu tenho métodos de propagação, ou eu tenho características de propagação dessas minhas ondas. Tá? E para cada faixa de frequência, eu vou ter um tipo de propagação diferente. Certo? Bom, com frequências baixas, abaixo de 2 MHz, a gente tem o que a gente chama de propagação de onda terrestre, é o Ground Wave Propagation. Tá? O que acontece? A onda ela é uma onda meio lenta e com um comprimento muito grande, tá certo? Então, o que acontece? A onda ela vem se propagando, a propagação dela, eu consigo atingir grandes distâncias, e pelo fato de ela ser uma onda muito comprida e considerada uma onda lenta, né, pela quantidade, pela frequência com que eu transmito, né, essa onda faz curva. Tá? Essa onda faz curva. O que acontece? A gente falou lá atrás, bom, se eu não falamos, nós vamos falar agora, de um fenômeno chamado de difração, tá? Que os raios eletromagnéticos, né, eles sofrem, até a luz sofre, um negócio chamado difração. O que é isso? Quer dizer que, por causa de obstáculos, tá, eu consigo fazer com que o meu sinal ele faça curva. Tá? É como assim, ó, ele está vindo em linha reta e aí eu tenho uma parede que ele esbarra na parede e dobra. Tá certo? Se a gente observar esse desenho aqui, ó, eu tenho uma transmissão, tá, de rádio, tenho uma torre aqui com uma antena fazendo a transmissão. Essa onda ela vai se propagar em linha reta, mas a partir do momento que eu tenho aqui, ó, um obstáculo, tá, essa onda vai fazer curva.
vai fazer uma curva. E eu vou ter uma difração do sinal. Então, quer dizer que mesmo que eu não esteja na linha divisada dessa antena, eu vou conseguir captar o sinal. Claro que não com a mesma qualidade se eu tivesse na linha divisada, mas eu ainda consigo, tá certo? Então, o que acontece? Como o plano terrestre ele é curvo e cheio de obstáculos, o meu sinal ele acaba se propagando. Então, em cada obstáculo que ele bate, ele vai dobrando, ele vai dobrando, ele vai dobrando, e em sendo a Terra um próprio obstáculo, né, eu vou ter então a propagação do sinal em formato curvo. Lembro para vocês que isso é somente em transmissões abaixo de 2 MHz. Então, são transmissões de baixa frequência com comprimento de onda muito grande. E, normalmente, a potência de transmissão é muito grande desses casos. Tá? Beleza. Depois, acima dos 2 MHz e até a faixa de 30, a gente tem um negócio chamado de Skywave Propagation, tá? Que é a propagação de onda aérea. Guilherme, o que é o asterisco? Aquela da antena, a pergunta, se trocar, botar uma antena maior no roteador, com mais dBi. Não. Ah, mas é isso também. Sim, mas quais são as consequências disso? Aumenta o sinal, mas diminui o ângulo, né? Ele não vai para cima, ele só vai em linha reta. Tá, mas operacionalmente... Perde potência? Não. Aumenta. Se eu aumento. Mas quais são as consequências desse aumento? Aumento de potência e sensibilidade. Ah, entendi. Quais são as consequências? Respondeu ali, ó. Não é bem isso, mas isso pode ser uma consequência. Calma que a gente vai chegar lá. Vamos lá. Propagação de onda aérea. Viu? Aí vocês ficam ligados na aula, né? Vamos lá. Propagação de onda aérea, né? Então, que é o que a gente chama de Skywave Propagation. Eu tenho duas faixas de frequência, aliás, desculpa, eu tenho uma faixa de frequência de 2 MHz até 30 MHz, que as ondas elas conseguem ser refletidas pela atmosfera. Né? A gente viu que a nossa atmosfera tem várias camadas, e uma delas chama-se ionosfera. Por que chama-se ionosfera? E aí? Segunda pergunta capciosa da aula. Por que chama ionosfera? Porque ela é composta de... tem mais íon. Melhora essa resposta aí, explica um pouco mais. É que eu acho que tem mais íon nessa parte da atmosfera. Só que eu acho que isso influencia em como a transmissão de sem fio, a transmissão de rádio passa nessa parte da atmosfera, na ionosfera, no caso. É bom, isso que eu sei, é o que eu acho, né? Tá bem. Vamos lá, parcial. Ou pelo que o tá certo, mas parcial. Que ele tem uma camada de íon. Acho que vem disso. Tá. O que são esses íons? Bássora, aí complica, daí vem aquela coisa de acho que envolve química e eu já não sei. Na verdade não é química, é física, né? Mas a química, a química é uma derivação da física. Não se esqueçam disso. Tá? A única coisa de íon que eu sei é que o ar aqui, ele tem no ar-condicionado aqui, ele pode ser ionizado. A única coisa que eu sei de íon é isso. Ah, mas então, íon é composto de átomo, não é? Não, vamos lá. Um átomo, ele é composto de quê?
Eu tenho um núcleo, Elétron. é isso? Eu tenho o núcleo do meu átomo e eu tenho os elétrons, não é isso? Sim. Que eles giram em torno do núcleo, não é isso? Elétron, aquele bagulho lá do positivo e negativo do átomo. Vamos chegar lá. Juan, essa tu te puxou, hein? Os meus elétrons, tá? Eles ficam girando, né? Ele, na verdade, é um campo eletromagnético que eu tenho na volta do meu núcleo, que eu chamo ele de elétrons, tá? O que acontece? Esses elétrons, eles podem ter uma carga zero, né? Uma carga elétrica zero, ou eles podem ter uma carga positiva ou negativa. Essa carga é dada pela quantidade de íons que eu tenho nos meus elétrons. Lembram-se disso? Então, o que eu faço? Eu aumento a eletricidade, né, ou a capacidade magnética desse campo na volta do núcleo dos meus átomos. Então, eu tenho um átomo eletrificado. Tá? O que acontece? Essa camada, onde eu tenho um nível de eletricidade maior, né, nos meus átomos, tá? Ela cria como se fosse uma região mais densa eletricamente e faz, então, com que uma onda eletromagnética nessa faixa de 2 a 30 MHz, ela seja refletida. Tá? Então, outro fenômeno que a gente tem é o da reflexão. Então, eu vou fazer uma transmissão e quando o meu sinal, ele bater, a minha transmissão, ela chegar lá na ionosfera, ela vai ser refletida de novo, tá, para a Terra, tá certo? Então, ela é uma transmissão indireta. O que acontece? Nessa faixa de frequência também, eu tenho uma quantidade de... eu tenho uma quantidade de energia numa onda que ela é de baixa frequência, mas com um comprimento muito longo, que faz com que esse sinal ele também seja refletido na Terra e eu vou, então, fazendo com que isso aqui vocês adoram ir no Wikipedia, né? Definição de Wikipedia. Mas olha de onde é que é. Então, o que acontece? O meu sinal ele vai sendo refletido tanto na ionosfera como na Terra, e eu vou conseguir, então, atingir uma distância, né, de transmissão de muitos milhares de quilômetros, certo? Então, se vocês tentarem... em determinados lugares, em determinados locais, principalmente longe de cidade grande, tá? E com aqueles radinhos velhos, né? Você consegue, às vezes, sintonizar rádio AM de países muito longe, certo? A minha avó, lá em Bagé, tinha um rádio national em cima da geladeira, que, às vezes, principalmente assim, em dia bom, a gente conseguia sintonizar a BBC de Londres em AM. Tá? Só para vocês terem uma ideia da distância que uma transmissão nessa faixa de frequência, ela chega. E depois a propagação em linha divisada, que é aquela que eu tenho que fazer com que as duas antenas elas se enxerguem, tá? Que é o Line of Sight Propagation. A gente vai ver bastante isso em Line of Sight, ou LOS, L-O-S, tá?
Comunicações acima de 30 MHz, elas não são refletidas nem na ionosfera e elas também não sofrem nenhum tipo de difração de longa distância, né, que permitam a propagação em curva. Então eu preciso que o meu transmissor e o meu receptor, eles estejam um olhando para o outro, necessariamente. Então eu tenho que ter uma comunicação em linha divisada efetiva, que a gente chama, tá? As micro-ondas porque aí nessa faixa de frequência a gente já está falando de micro-ondas. Então, o que acontece? Na própria atmosfera, essas ondas elas sofrem algum tipo de deformação, tá? ou refração ou difração. Só que não na longa distância, na curta. Então, eu já tenho um nível de atenuação bastante grande. Certo? Então, por isso que eu preciso que os meus transmissores e o meu receptor, eles estejam um focadinho no outro. Tá? Beleza. Então, a partir do momento que a gente definiu esses 3 tipos de propagação, nós vamos... Como assim a propagação... a propagação de solo e a propagação de espaço, elas... sofrem muito pouco, né, ou quase nada, com alguns tipos de danos nas transmissões, a gente vai falar daquelas que são mais suscetíveis a dano, que são as transmissões em linha divisada, porque elas estão em uma frequência maior e normalmente elas são utilizadas para transmissões digitais. Tá? Quando a gente fala de transmissão analógica e eu tenho algum tipo de interferência, algum tipo de dano nessa transmissão, a percepção desse dano, ela vai se dar com algum chiado na transmissão, ou algum estalo, alguma coisa. Né? Mas quando a gente fala de transmissão digital, eu já tenho um problema, por quê? Porque eu estou perdendo um pedaço dos meus dados a serem transmitidos. Quais são os tipos de danos mais comuns numa transmissão de line of sight? Né? Atenuação e atenuação-distorção, tá? Que, na verdade, a atenuação-distorção ela é um tipo de atenuação. A perda de espaço livre, ruído, absorção atmosférica, multipath ou multicaminhos, né? E refração. Bom, atenuação. O que é a atenuação? É uma diminuição gradual da minha transmissão, da força da minha transmissão, de acordo com a distância em que eu tenho a propagação. Né? A gente sabe que a luz no espaço teórico, né, no vácuo, ela se propaga infinitamente. Mas a partir do momento que eu começo a pensar que eu tenho uma atmosfera, que eu tenho micropartículas, e que o meu sinal eletromagnético ele vai colidir nessas partículas, o que vai acontecer? Quanto maior a distância da transmissão, menor vai ser a potência, ele vai perdendo força por ter que vencer essas partículas. Né? E aí o que acontece? Eu tenho, então, uma perda na qualidade do sinal que vai ser recebido pelo meu receptor. Tá? Quando a gente fala de atenuação em meios guiados, é tranquilo, porque é uma função exponencial. Quanto maior a distância, né, maior a atenuação e ela é linear. Tá? Por quê? Porque o coeficiente de atenuação num meio guiado, ele é constante. O fio de cobre, ele é cobre puro, né, de ponta a ponta. A diferença de densidade de cobre, né, entre as pontas dos fios é muito pequena. Na verdade, ela é desprezível. Então, a atenuação ela é linear. Quanto maior a distância, maior a atenuação e ponto. Em fibra ótica, da mesma maneira. Mas quando a gente passa para meios não guiados, a gente vai lidar com uma série de outros fatores que vão causar uma atenuação muito maior e me dificultam o cálculo dessa atenuação. Por quê? Eu tenho que lidar com a potência do sinal, eu tenho que lidar
com o tratamento, né, desse sinal em relação a interferências, ruídos, né, e eu também tenho que lidar com o tipo de transmissão e a quantidade e a frequência, né, que eu estou utilizando. Tá? Então, eu tenho que levar em conta a potência do meu sinal eletromagnético, tá? Porque eu preciso que ele saia do meu transmissor e chegue no meu receptor de uma maneira que seja ainda, que tenha uma qualidade mínima, né, para que esse sinal ele seja decodificado. Um sinal ele tem que ter nível suficientemente superior ao ruído, né, para ser recebido sem erro, porque sempre que eu tiver uma transmissão sem fio, eu vou ter ruído, ponto. Tá? Isso é uma verdade absoluta. Não existe uma transmissão que eu não tenha ruído. Eu posso, sim, me utilizar de mecanismos que eu consiga diminuir a quantidade de ruído, suprimir o ruído, mas ele nunca vai ser zero. E quanto maior a frequência, maior vai ser a atenuação. E aí o que acontece? A atenuação em alta frequência causa distorção. E aí que a gente começa a ter perda significativa numa transmissão de dados em alta frequência. Depois eu tenho o que a gente chama de perda de espaço livre, que é o free space loss. Né? O sinal ele também se dispersa. O que acontece? Meu sinal ele está indo numa determinada direção, né? Ele é direcionado. O que acontece? Esse sinal ele começa a se dispersar, né? Eu tenho uma perda de força, até porque como esse cara ele está colidindo em micropartículas, né? Ele começa a se dispersar e ele começa a se deformar e, consequentemente, ele começa a perder força. Né? Então, o que eu faço? Para eu conseguir capturar esse sinal com qualidade, eu posso compensar, né, essa perda normal com a utilização de uma antena com ganho. Então, isso aí eu consigo contrabalancear. E a perda, no espaço livre, ela é representada por uma função logarítmica. Então, eu consigo calcular a perda de espaço livre e a necessidade de antena, de ganho que eu preciso dar na antena para conseguir compensar. Como é uma função logarítmica, ela é bem retinha. Né? Então, aqui nesse quadro, a gente vê aqui, ó, a perda em dB de acordo com a distância, né, para cada um dos níveis de frequência. Então, se a gente pegar aqui, por exemplo, ó, uma frequência na faixa de 30 MHz, ela tem uma perda a 1 km de aproximadamente um pouco mais de 60 dB, certo? Quando eu vou me afastando do transmissor, o que vai acontecer? Eu tenho, então, uma atenuação que ela é praticamente linear, é uma função logarítmica. Então, a 10 km de distância, eu vou ter aqui, ó, uma atenuação de pouco mais de 80 dB. Quando a gente aumenta a frequência, olha que desgraça, a 1 km de distância, a 300 GHz, eu já tenho 140 dB de atenuação. Tá? Normalmente a gente trabalha com até 96 dB de atenuação, dependendo do tipo de transmissão. Né? A transmissão digital suporta isso. Então quer dizer que uma transmissão de 300 GHz, tá? Normal, ou eu vou usar uma antena com um ganho desgraçado, e é por isso que numa transmissão por satélite, que é onde eu vou usar esse tipo de frequência, eu tenho uma antena de 50 metros de diâmetro, né, que tem um ganho violento, ou então eu vou usar para distâncias muito curtas. Tá? Porque se a 1 km de distância eu já tenho 140 dB de atenuação, então eu vou ter que usar numa distância de alguns poucos metros. Tá? Então, aqui, ó, na faixa de 3 GHz, tá? A 1 km de distância, eu já tenho uma atenuação de 100 dB.
Então, dependendo do tipo de equipamento que eu tenho, dependendo do que eu estiver fazendo, eu não vou conseguir usar acima de 1 quilômetro. Mas em 300 MHz eu ainda consigo, bem tranquilamente. Beleza? Estão vivos aí? E aí, já conseguiram chegar à conclusão da pergunta? Aquela? Espera, eu tô processando tudo que tu falou. Tá bom. Depois tem um negócio chamado de ruído. Tá? O ruído ele é um tipo de distorção que impacta em uma transmissão de rádio. É uma distorção de qualquer natureza. Tá? O que é essa distorção? É uma distorção que gera um sinal não desejado e é o maior fator limitante em comunicação sem fio. Tá? Por quê? Porque sempre que eu tiver uma transmissão sem fio, eu vou ter ruído. Esses ruídos eles podem se classificar em 4 naturezas. O ruído térmico, o ruído de intermodulação, o ruído de comunicação cruzada, ou crosstalk, e o ruído de impulso. O que é o ruído térmico? O ruído térmico ele ocorre em função da temperatura. Por quê? Porque a função de cálculo desse ruído ele leva em conta a temperatura do ambiente. E aí eu tenho, desculpa, do ambiente não, do equipamento. Né? Então, quanto maior a temperatura, maior vai ser o ruído. Tá? Também é conhecido o ruído térmico como ruído branco. É aquele chiado que a gente escuta em transmissão de rádio ou de TV analógica. Lembra que ficava aquele chuvisco? Tá? Eu não tinha uma transmissão, mas eu tinha, sim, um ruído que era gerado pelo equipamento receptor. E ele não pode ser eliminado. Ele não pode ser eliminado. Né? Ele é um fator limitante numa transmissão de dados sem fio. Tá certo? E ele é particularmente preocupante em transmissões em satélite. Por quê? Porque a minha frequência ela é muito alta, a temperatura dos equipamentos ela acaba sendo gigantemente alta, porque eu tenho que botar muita potência para transmitir, porque as distâncias são muito grandes, né? E as frequências também são muito altas. Então, qualquer ruído pode dar uma perda significativa. Hein? Depois a gente tem o ruído de intermodulação, quando eu tenho sinais de diferentes frequências que compartilham o mesmo meio de transmissão. E aí o que acontece? Eu tenho, o que pode acontecer? Eu tenho, então, uma geração de um sinal que o somatório das duas frequências, ou então a subtração das duas frequências, ou vai dar o dobro da frequência, ou vai dar zero. O que vai acontecer? Se der zero, né, eu vou... vai haver um cancelamento na transmissão, vai anular o sinal, e aí eu vou ter uma perda, né, eu não vou ouvir. Né? Ou então, o que vai acontecer? Eu vou fazer uma transmissão que eu vou ter duas... como é? Eu vou produzir um sinal que vai ser igual ao somatório dessas duas frequências, e aí eu vou criar uma harmônica que vai interferir nas duas, certo? Então, quando que acontece esse ruído de intermodulação? Quando eu tenho algum tipo de não linearidade no transmissor, receptor ou sistema interveniente de transmissão. Tá? O que é linearidade? Linearidade é quando eu tenho uma determinada entrada, que ela é multiplicada por uma constante, vai ser igual à saída. Ela não é linear quando a entrada, eu vou ter que ela multiplicada por alguma coisa, né, que vai interferir em uma série de fatores, vai ser igual à saída. Então eu não tenho uma linearidade do sinal que eu gero lá no meu sistema irradiante e que é transmitido pela antena. Né? Eu tenho um problema ali no meu sistema. Quando o meu sistema transmite dois sinais diferentes, o que acontece? Se eu tiver linearidade, eu não tenho problema nenhum. Se eu tiver não linearidade nesse sistema transmissor, eu posso ter algum problema de interferência de uma onda na outra. Tá?
que é o que a gente chama de ruído de intermodulação. Quer dizer que o mesmo transmissor ele está modulando em duas frequências diferentes, né? Ele está modulando 2 sinais diferentes, mas um pode acabar interferindo no outro. Tá? Então, a não linearidade ela ocorre ou por mau funcionamento de algum componente, ou por uso excessivo de potência no sinal. Então, se eu botar muita força de transmissão, né, eu posso causar algum tipo de interferência, ou então eu posso estar usando um amplificador maluco lá, né, principalmente amplificadores analógicos. Crosstalk, né, que é a comunicação cruzada, é um tipo de ruído que acontece bastante. Quem tem um pouco mais de idade aí, né, quem viveu tipo Sersan aí, que eu sei, no tempo da telefonia analógica, volta e meia você pegava o telefone e você escutava uma chamada cruzada. Né, Sersan? Matou a aula, velho. Professor, eu ficou trabalho. magoado, saiu da sala. Jeito moderno de matar a aula, né? Conecta e deixa rolando. Eu trabalho num provedor de internet, cara, que a gente tem a gente tem a telefonia lá de uma empresa de São Paulo lá. Cara, e faz umas 2 ou 3 semanas a gente pegou a ligação cruzada em telefonia IP, cara, desde lá de São Paulo até o Rio Grande do Sul. O cara, o dono do provedor lá, bateu o pé. Cara, não tem como isso acontecer, não tem como acontecer. Eu falei, então tu testa e acontece. Tu vai ver que acontece. Cara, não sei o que os caras fizeram lá, não quiseram dar muita explicação, mas foi isso aí, ligar. Resolveram? Resolver, não quiseram falar muito o que fizeram para resolver, né? Mas, tipo assim, tu ligava pro provedor aqui que eu trabalho e caía, sei lá, num açougue lá em São Paulo. Mas isso aí é onde... Não, mas aí é onde roteamento, comunicação cara. cruzada eu vi muito em filmes antigos. Puta, filme antigo. Pedro, eu vou torcer seu pescoço, Pedro. Você vai me dizer de filme antigo, cara. Eu, quando era moleque, eu pegava o telefone, volta e meia, ligava para os parentes, assim, longe, e aí entrava uma chamada cruzada. O que acontece? Você ouvia, com alguma atenuação, assim, uma outra conversa no fundo. Era como se eu tivesse uma sobreposição do meio de transmissão, porque era tudo analógico na época, né? E aí você escutava a conversa alheia. Sim, só que eu vivi isso. Não me fala em filme antigo que eu vou chorar aqui. Fala. Aqui na empresa aconteceu, na empresa onde eu trabalho, né? Aconteceu o seguinte: quando a linha estava ocupada, daí uma pessoa, a gente acabou testando para ver por que as pessoas ligavam para cá e davam na casa de uma tal de Dona Maria, né? E daí a gente ocupou todas as linhas da empresa. E daí a gente ligou para todas as linhas que estavam ocupadas, e uma das linhas, mesmo ocupada, caía na casa de uma mulher, cara. Era uma loucura. Daí a gente teve que ligar pro telefone e resolver, né, cara? Porque se as linhas estão ocupadas, tem que estar ocupadas e não cair na, sei lá, Dona Maria, padaria, sei lá. Adriano, que casa vazia é essa daí? Tá dando eco 3 Cara, eu acabei ficando no escritório aqui no serviço, então tá só eu aqui. O que eu vou dizer para vocês, né? A impressão que me dá desse tipo de coisa é falha de rota, porque aí o que acontece? Hoje em dia a telefonia ela é toda digital, entendeu? Então, às vezes os caras habilitam um determinado ramal, e aí quando eu falo ramal é uma linha telefônica individual, né, de um assinante, e dentro do mesmo espaço, né, de uma central telefônica. E aí o que acontece? Eu faço aquela configuração de DDR lá, né? Faço a configuração de um tronco com N linhas para aquele assinante, mas acidentalmente eu incluo aquela linha da Dona Maria dentro desse tronco. Tá? Pode ser problema na ligação da rede ou pode ser problema da ativação. Aí, se é problema da ligação, é o terceirizado, que foi lá, abriu o quadro, fez um enjambritz ali, né?
Agora, se é problema na ativação, aí já é de configuração de central. Mas assim, tá, acontece. Mas, é claro, é diferente de um crosstalk numa transmissão de rádio, onde o que acontece? Eu tenho, por exemplo, duas transmissões que são na mesma faixa de frequência, né? E aí, o que acontece? Eu estou fazendo uma transmissão e o meu receptor ele está ouvindo a minha transmissão e uma outra que está na mesma faixa de frequência. Tá? E aí a pergunta que eu faço para vocês é, a partir do momento que lá no meu roteador Wi-Fi eu troquei a minha antena de 6 ou de 4 dB por uma antena de 9 dB, o que vai acontecer? Repete a pergunta, por favor. Pô, a pergunta eu já fiz lá no começo da aula. Se eu botar uma antena com mais ganho no meu roteador Wi-Fi, o que vai acontecer? Eu acho que vai aumentar a atenuação, talvez. Acredito. Não. Não é atenuação, nem ruído. Lewis Lead que está aí. Tá. A transparência que o tio colocou. Tá, então acho que causa ruído mesmo, mas eu não consegui entender, eu só não consegui entender como que causa, mas eu sei que então causa ruído, porque normalmente a atenuação é o próprio meio, né? E ruído é algo externo que afeta o meio, mas eu não sei como. Por se aumentar o decibéis, por que daria ruído? Por um simples motivo. Eu vou pegar, deixa eu abrir um aplicativo que eu tenho aqui no meu celular. Deixa eu me olhar aqui, pelo menos, para ver o que está aparecendo para vocês. Bom e velho Wi-Fi Analyzer. Boa 06. Então, olha só. Quando eu abro o meu Wi-Fi Analyzer, vocês conseguem ver aqui, ó, a quantidade de redes sem fio que eu tenho na volta da minha casa. Tá bem? A partir do momento que eu faço isso aqui e abro o gráfico de canais, a gente vai conseguir enxergar, aqui reflexo desgraçado, a gente vai conseguir enxergar o seguinte, que existe uma série de sobreposições, principalmente aqui, ó, né, de transmissões. A partir do momento que eu coloco uma antena que tem ganho, o que vai acontecer com isso aqui? Se botar uma antena que tem ganho. Bom, então acho que tudo vai atrair para o teu sinal. Na verdade, não. O meu equipamento ele vai ser sensibilizado, ele vai ter mais sensibilidade e vai aparecer muito mais crosstalk, vai aparecer muito mais ruído, muito mais interferência de equipamentos que estão transmitindo na mesma faixa de frequência. Entendeu? Então, tipo, porque assim, eu estou falando de um equipamento que ele usa uma faixa de frequência que não é licenciada, ou seja, eu não tenho garantia de que a Anatel só vai deixar o Zé Fernando de Lacerda Machado Júnior utilizar o roteador dele, o Wi-Fi, dentro daquela área, né, que ele mora, na faixa de frequência de 2.425 gigahertz, desculpa. Tá? É uma frequência liberada. Você vai ali na lojinha, ali na Digimer, né, se é que ainda existe, e compra um roteador Wi-Fi que ele vai transmitir e receber nessa faixa de 2.4 em 11 ou 13 canais, né, daqueles que estão dentro da especificação do 802.11, tá certo? Então quer dizer que eu tenho um monte de equipamento que está trabalhando na mesma faixa de frequência. A partir do momento que eu coloco uma antena com ganho maior, o que vai acontecer?
Aumenta a potência? Aumenta a distância? Vai aumentar a distância que eu consigo escutar. Então, se o meu equipamento ele estava sofrendo interferência de 4 access points dos meus vizinhos, ele vai passar a ouvir 10. Entendeu? Então, eu vou conseguir... o meu equipamento ele vai ter sensibilidade para ouvir coisa muito mais longe. Entendeu? Consequentemente, eu vou sofrer interferência não só mais de 6 equipamentos, mas de 10 agora. O que eu faço? Entendeu? E aí, consequentemente, eu posso ter uma perda na minha qualidade de transmissão e recepção. Tá certo? Então, por isso, nem sempre utilizar um equipamento com uma antena com maior ganho é a solução para vocês resolverem o problema de Wi-Fi em casa ou na empresa. Certo? Às vezes é melhor você ter mais equipamentos com menor potência, né, e aí distribuídos cirurgicamente, do que você ter um equipamento só com um monte de potência. Captaram? E uma dúvida, nesses exemplos de access point, tá, agora eu estou detectando cerca de 10 APs de mais vizinhos próximos. Isso significa que eles também conseguem conectar na minha rede, mesmo que, tipo, eu não esteja com uma frequência longa, assim, se eu estiver com uma frequência... Não, eles não... Vamos lá, existe uma diferença entre conexão e interferência. Entendeu? Você se conectar é você ter a capacidade de transmitir dados dentro daquela rede, certo? Não é acessar. O problema é que assim, ó, eu tenho ondas eletromagnéticas transmitindo coisas diferentes na mesma faixa de frequência. Então uma vai interferir na outra. E aí sim, não me lembro quem foi que colocou lá, a perda de pacote, é exatamente isso. Por quê? Porque começa a perder pacote. Eu começo a ter perda na transmissão, eu começo a ter ruído. Entendeu? Então não significa que a pessoa vai conseguir conectar, assim, mas ela... Não, mas ela vai interferir no sinal. Entendi. Tranquilo. Vai interferir bastante. Tá? A grosso modo é um sinal batendo no outro. Exatamente. É um sinal batendo no outro. E aí, aquele sinal que ele tinha um perfil, né, saindo aqui, ele vai ser todo deformado no meio do caminho. E ele vai chegar do outro lado todo estropiado. Por isso, eu defendo sempre a utilização de equipamentos com o Wi-Fi com menos potência, né, e com mais pontos. Aqui em casa, por exemplo, eu tenho 3 AP, né? Eu tive que distribuir. Se eu pegar um e botar a potência alta, eu até consigo, lá no meu quarto, me conectar. Ele me dá sinal, mas a transmissão é um lixo. Tá? Então, o que eu fiz? Eu uso um injetor daquele PLC, né, de Powerline, e aí sim, aí eu distribuo pela casa, e aí com potência baixa. Aí sim, eu tenho uma qualidade de transmissão bastante decente. Exceto pelo fato de que tem um vizinho que liga alguma máquina, que eu não sei o que é, que aí me gera ruído na rede elétrica, mas aí é outro departamento. Aí me dá perda de velocidade. Então, beleza? Tranquilo? Ficou claro esse bagulho aqui? Então, assim, ó, o crosstalk ele é tão comum quanto o ruído térmico, e em bandas não licenciadas a comunicação cruzada é predominante, como é no Wi-Fi. Tá? A partir do momento que não é licenciado, aí caiu a casa. Tá? E aí eu tenho que ter equipamentos que tenham uma boa qualidade de transmissão e de recepção, até para eles serem mais tolerantes a esse tipo de ruído. Depois a gente tem o ruído de impulso, que esse aqui, diferente dos outros ruídos, que um cara que é especialista na área, né, que ele é um engenheiro, que ele consegue ajustar os equipamentos, ele consegue balancear alguma coisa, mudar a frequência, enfim, né, ele tem recursos para lidar com os outros tipos de ruído. O ruído de impulso, ele não tem como lidar, tá? Ele é o mais crítico, porque ele é o mais difícil de ser tratado. O ruído de impulso, normalmente, ele acontece ele é motivado por algum fator externo,
por exemplo, uma descarga elétrica, né, atmosférica, um relâmpago, o que acontece? Eu tenho a minha ondinha lá, eletromagnética e tal, e daqui a pouco eu tenho uma descarga elétrica muito forte, num relâmpago, que vai acabar deformando o campo eletromagnético, né, na volta. E aí o que eu tenho? Eu tenho uma interferência em cima dessa transmissão e, consequentemente, uma perda. Tá? O que acontece? Quando eu tenho uma transmissão analógica, né, se eu estou ouvindo rádio no carro e cai um raio, a gente escuta às vezes um estalo, assim, tipo um... Né? Mas segue o baile. Eu não tenho nenhum problema na transmissão, né? Eu tenho um chiado, alguma coisa, mas o problema é quando eu tenho uma transmissão digital. Por quê? Porque essa interferência é uma interferência que ela é difícil de ser tratada e ela é intermitente. Eu não consigo enxergar um padrão nessa interferência que me permita regular, modular o meu sinal para eu conseguir filtrar, tá certo? Então, quando eu tenho uma transmissão digital, o ruído de impulso ele é o pior que existe. Tá? Ele é o pior que existe. E isso me gera perda de pacote. Só para a gente fechar essa parte de ruído, tem duas coisas que nós precisamos saber. Primeiro é SNR e ABER. O SNR é o Signal to Noise Ratio, tá? Que é a proporção entre sinal e ruído. Quando a gente falar de SNR, a gente está falando de um espaço de transmissão que eu tolero um determinado nível de ruído, tá certo? Então eu tenho um espaço onde a potência do sinal, né, ela é suficiente para eu suportar até um determinado nível de ruído. Então o sinal ele tem que ser transmitido numa potência acima do que o ruído interfere, tá certo? E essa é a proporção, né? Eu preciso transmitir N vezes, em relação à potência de transmissão, tem que ser N vezes maior do que o ruído, para que eu consiga chegar do outro lado, mesmo com mais ruído, com atenuação e outras coisas, com uma qualidade de transmissão que me permita decodificar o sinal do outro lado. Tá? O que acontece? Quando a minha proporção de sinal e ruído ela começa a chegar num ponto onde ou o sinal se degrada a ponto de o ruído ele se destacar, então eu não tenho mais transmissão. E eu começo a gerar erros de transmissão quando eu tenho uma transmissão digital, que vai me gerar uma proporção de erros de bit, que é o Bit Error Rate, é o BER. Tá? Então, quando a minha SNR ela diminui, tá? A minha BER ela aumenta. Tá? E aí o que vai acontecer? A minha perda de bits numa transmissão ela vai ser grande o suficiente para inviabilizar a minha transmissão. Então, é muito normal a gente ter uma perda de bits abaixo de 1% em transmissões digitais. Mas isso, assim, é um pacotinho que se perde de vez em quando. Quando vai chegando perto de 1%, eu já começo a ter problema. Por quê? Porque o meu overhead de retransmissão ele é muito grande, né, de correção de erro, desculpa, né, ele é muito grande e vai me gerar um número bastante significativo de retransmissões. E, consequentemente, as minhas transmissões de dados, elas não vão ser fluidas, elas não vão ser contínuas. Eu vou ter interrupções. Se eu tiver só transmitindo um arquivo, isso não é problema. Mas a partir do momento que eu estou transmitindo coisas que são sensíveis à perda, como áudio e vídeo, eu começo, então, a ter uma perda significativa na qualidade desse meu serviço. Bom, depois, eu tenho a absorção atmosférica, que ela é causada por fatores atmosféricos. A gente sabe que a atmosfera, ela
ela tem água em suspensão, ela é cheia de oxigênio, né? Eu tenho também outros fatores ambientais, né? Onde eu tenho um aumento de densidade de partículas, como chuva, neblina, que sim, elas vão causar algum tipo de atenuação na minha transmissão, tá? Até em frequências mais altas, com antenas direcionais, dependendo do tipo da chuva, eu tenho um problema de transmissão, certo? Eu também tenho a atenuação por multipath, por multicaminhos, que acontece o seguinte: numa transmissão direcional, até é um pouco mais difícil disso acontecer, mas quando eu tenho uma transmissão que ela é multidirecional, eu tenho um problema grave. Por quê? Porque no mesmo terminal, tá, um mesmo receptor, ele pode receber várias vezes o mesmo sinal que passou por caminhos diferentes, tá certo? Então, por exemplo, aqui eu tenho duas antenas de micro-ondas direcionais, né? E aí eu tenho aqui uma transmissão que ela está sendo direcional, mas aí o que aconteceu? Eu tenho aqui uma outra transmissão que ela sofreu uma reflexão e ela vai chegar em duplicidade lá no meu receptor. Isso aqui pode causar o que a gente chama de cancelamento de sinal. Por quê? Porque o receptor ele está identificando que está recebendo duas vezes a mesma coisa, então ele vai descartar. Quando eu tenho uma transmissão que ela é, por exemplo, uma estação móvel, eu tenho meu transmissor aqui, a minha estação ela está se deslocando, como a gente está vendo o carrinho aqui, e o sinal que é irradiado por essa estação de transmissão, ele ou vai chegar diretamente, ele vai ser refletido lá no prédio, vai voltar, vai ser refletido no outro prédio. Então, o que acontece? Posso receber várias vezes a mesma transmissão, tá certo? Então, eu preciso de equipamentos que tenham algum tipo de tratamento para essas características de transmissão, certo? E para finalizar, a refração, onde as minhas ondas elas sofrem refração enquanto se propagam na atmosfera. O que acontece? Eu tenho mudança de velocidade na propagação do sinal por causa de altitude ou de condições atmosféricas. O que acontece? A densidade da atmosfera no nível do mar é diferente, ela é mais densa do que em alturas, né, superiores. Então, quando a gente vai subindo no espaço, a densidade atmosférica ela vai diminuindo. E o que vai acontecer? Eu tenho uma mudança de velocidade na propagação do sinal. Por quê? Porque quando eu tenho uma atmosfera mais densa, eu tenho mais micropartículas, eu tenho mais coisa para o meu sinal sofrer algum tipo de refração. Tá? Se eu tiver chuva, se eu tiver algum outro tipo de fenômeno atmosférico, eu também posso ter essa refração de sinal. E, consequentemente, essa refração ela acaba gerando uma perda na minha transmissão. Tá? O que vai acontecer? Quando o meu sinal ele refrata, o sinal eletromagnético que vai chegar lá na minha antena receptora, ele pode sofrer um nível de distorção tão grande que só metade do sinal chega lá. Então, consequentemente, eu tenho uma perda na minha transmissão. Beleza? Beleza, povo? Então, e aí? Como é que ficou isso para vocês aí? Conseguiram compreender? É bem parte de física, né, Fernando? Sim, mas vocês estão estudando o quê? Exata. Hã? Exato. Então... Não, eu já presumi que seria bem isso. Não, o que eu estou achando interessante é que as minhas aulas nas duas disciplinas eu tenho feito as apresentações e todo mundo fica assim, pô, mas é bastante coisa para processar, né? Isso é verdade. O Guilherme falou, é verdade. Por quê? O Sol pode ser considerado um sinal biológico? Não. Não, porque ele é uma massa. Ele não tem vida, né?
o Sol, ele não o Sol, ele é tem um núcleo composto de minerais, né? A grande maioria são metais densos, mas por causa de alguma reação, aquele negócio começou a queimar e está queimando até hoje, faz uns milhões de anos. Tá? E o nível a quantidade de calor gerado por essas reações, né, químicas de queima desses metais e desses outros componentes, inviabiliza qualquer tipo de vida conhecida. Lógico, consequentemente, isso quer dizer que não pode ser considerado um sinal biológico. Pelo menos dentro do meu limitado conhecimento. Mas de onde saiu isso? Da onde saiu esse sinal biológico aí? Pô, deve ser aquele que o Sersup falou que estava aí. Porque assim, o sinal biológico é uma variável medida em organismos vivos. Tá? Então, eu entendo que o sinal biológico, por exemplo, a pulsação cardíaca, ela é um sinal biológico. Ela é um indicador de que a gente está vivo, né? Que a gente está... que mais? Um outro sinal biológico, absorção de água e fotossíntese nas plantas, é um sinal de que elas estão vivas. Né? Brotamento de flores, enfim. Beleza? Bom, então, povo, o negócio é o seguinte, eu deixei uma atividade simples, cara, só pra gente... Cadê a atividade de aula aqui? Então, vou liberar a atividade de aula para vocês fazerem, já que a gente já passou bastante coisa. Dúvidas, choros e lamentações, eu deixei lá Senhor, a atividade é um questionário, é uma redação? É um questionário, duas questões. Achei que era uma redação de 3 páginas. Não, a gente pode fazer um artigo. Ô, Pedro, não dá ideia. Um artigo de 14, cara. Até se rir aí, ó. Não dá ideia que já começou até se rir. Olha lá o esquece que eu falei, senhor. Esquece que eu falei. Wagner puxou uma do tempo do quartel, né? Execução por correção da exaustão leva à perfeição. Excelente, combatente. Excelente. Ainda mais que tem coisa do EAD ainda para fazer essa semana, então tem que ser bem tranquilo. Andrei. Nem me fala. EAD tá queimando esse semestre. Uma coisa que vocês têm que levar em conta é que, assim, eu tenho programado dar aulas de 2 horas, né? E deixo 1 hora para vocês fazerem as atividades. Se você me disser até domingo, eu vou torcer seu pescoço. Pelo amor de Deus. Tempo vocês têm. Bom. Aí a gente discorda. O aluno está sempre na choradeira, né, cara? É impressionante. Se for falar até sábado, assim, Você sabe que essa não cola, né? Porque eu às vezes me organizo para sentar. Não, sábado eu vou sentar e vou fazer a atividade lá do mestrado. Né? Eu tenho que escrever um artigo e tenho que desenvolver um sistema. E aí você sabe que o camarada em casa é que nem estrela cadente, né? Cada vez que você passa na frente da mulher, ela te faz um pedido. Então, exatamente. Então, só tem que pensar na gente assim também na hora de fazer as questões, entendeu?
Então eu fiz as questões, cara. São 2 questõezinhas, vocês estão aí, ó, em 10, 15 minutos agora, antes que alguém veja que eu parei de falar. A gente demora para responder essa. Aham. Não. Vocês estão muito ligeirinhos, né? Aluno é desgraça, né? Aluno em qualquer lugar, até a gente que é aluno. Pior que Até quando o professor vira aluno, ele. Ô, Fernando, deixar as coisas nas últimas horas, sabe por quê? Porque quanto mais tempo tu deixar, mais tu vai estar mais sábio para fazer aquilo lá. Mas então, cara, olha só. Vocês têm até as 23h59 para fazer. Ô, senhor, tá ok, 2 questões tá ok, mas tipo, que nem a primeira. Não sei o que é onda, não sei o que é ionosfera, não sei nem o que é megahertz. Metade da pergunta eu não sei. Mas aí tem um negócio que vocês têm que desenvolver, que é o famoso QVP, que é o quociente de viração própria. Porque não sou eu que vou dizer tudo que vocês precisam saber para entender. Olha lá o Juan. Ô Pedro, tu não fez a cadeira de equipamentos de rede, fundamentos de equipamentos de rede? Fiz. Vai, tá tudo aí, megahertz, vem lá. Tá bem. Bom, povo. Tava dando uma pesquisadinha no Google ali, né? Isso aí. Deixa eu ver aqui, ó. Tá liberada lá, então, a atividade. Bom trabalho para vocês. Se precisarem, não esqueçam de preencher o formulário lá do Eduardo. Não esqueçam de preencher o meu ali, que eu vou atualizar os e-mails ali para liberar a entrada de vocês na sala. E a atividade está na mão. Está disponibilizado ali uma sala de interação, se precisarem de alguma coisa. E o nosso Telegram, nosso grupo do Telegram. Né? E deixa eu pegar aqui, cadê? Do grupo. Você fez uma pergunta e como fechou, né, como é que é? Fechou o tempo lá, eu não consegui te responder em cima daquilo. Tá? Sim. Mas você me fez uma pergunta, deixa eu pegar aqui na sala de interação. A respeito de... Tcharararã, abre. Ué? Basicamente assim, senhor. É que eu fiz a chave... Foi de criptografia, isso. Criptografia, tá, você tentou... Ele não te pediu a senha? Tipo, eu criei igual que nem o senhor fez ali. Tá, tipo, mas criei... vem cá, você criou com senha? Com senha. Quando na hora de criar, eu coloquei a senha ali pra criar. Uhum. Aí o que? Ele criptografou. Aí quando eu abro para ele descriptografar, ele já pede direto aonde eu quero, já descriptografa e já pede para onde eu quero salvar ele. É tipo, salvo em tal lugar, aí quando eu vou naquele lugar, ele tá lá o arquivo descriptografado. Ô Pedro, eu enfrentei a mesma questão que tu tá comentando, tá? E daí eu fiz o seguinte, eu criptografei o arquivo numa máquina virtual que eu tenho aqui, no Windows, e daí depois eu movi ele para um Linux que eu tenho aqui, e daí ele pediu a senha. Mas fiz igual tu também, Adriano, e deu a mesma coisa, tive que fazer esse mesmo teste aí. Isso, de boa daí. Porque na mesma máquina, o que acontece? Ele grava aquela senha. Exatamente. Fiz igual a tua, Adriano, também, o mesmo teste. Eu imaginei que fosse isso. É bem isso. Eu até peguei, quando eu fiz isso, eu pensei que é exatamente isso, e passei para um outro computador que tem aqui. Só que aí nesse outro computador eu não tenho instalado o programa.